Vamos seguindo aqui com este 3 em 1, ainda falando sobre o novo governo, porque o Lula continua quebrando a cabeça para fazer a composição da equipe de governo. Ele ofereceu o Ministério da Previdência ao PDT, partido que teve Ciro Gomes como candidato à presidência e que declarou apoio ao petista no segundo turno. Para a pasta, o partido pretende indicar o atual presidente, o Carlos Lupe. Mas a sigla não está muito satisfeita e quer mais espaço no governo Lula. Além do Ministério da Previdência, o PDT pretende indicar chefes de órgãos que entreguem obras ou ações políticas para a população, como o Banco do Nordeste, o Departamento Nacional de Obras contra as Secas e a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco. Até onde essa corda pode esticar, porque a gente fica pensando, né, Conrado, aqui no Brasil, fazer projetos estruturados, desenvolver as coisas com a longevidade que elas merecem ter, não dá certo. O negócio é inaugurar ponte. Fazer esgoto aqui no Brasil não dá certo. Tem que fazer ponte, construir arranha-céu. Isso é o que rende voto. E aí, evidentemente, os ministérios que têm tijolo na mão acabam sendo mais interessantes, né? Aí é que tá, desculpa durante o teu comentário eu ficar rindo aqui, Aros, é que eu adivinho o que foi que eu fiz, né? Peguei o nome, Carlos Lupe vai ser o novo ministro da Previdência, deixa eu botar na internet, daí eu coloco Carlos Lupe, corrupção, e adivinha se eu não acerto mais uma vez, né? Revista Veja, quer dizer, Lupe, o mentiroso, é o 7º ministro a deixar o governo. Ele foi ministro da presidente Dilma lá em 2011 ainda, ministro do Trabalho, se não me engano, e saiu exatamente pelas suas falcatruas. Agora já vai compor o novo governo. Quando tu fala que o Lula estava quebrando a cabeça para formar aí quem é que vai botar no poder, não é tão quebra-cabeça assim. Vai criando mais ministérios, mesmo que seja ministérios aí que não tenham poder nenhum, que não tenham tijolos na mão, como tu bem falaste, até porque esse Ministério da Previdência é um problema, né? A gente tá falando aí do ministério que não é muito bem visto. Sempre tem uma reforma, sempre tem algo ruim. É um ministério que se tradicionalizou em dar notícias ruins à população, e é por isso que o PDT agora, né, com seus apoios, que foi apoio do Ciro Gomes durante o segundo turno, né? Ciro Gomes ficou em silêncio, mas o partido aqui já tomou sua decisão. Você lembra daquele videozinho dele, né? Agora tá todo mundo cobrando o seu quinhão nesse grande butim, como fala aí o Rodrigo Constantino. Meus amigos, o que a gente vai ver mais uma vez agora são a dança das cadeiras. Como eu já falei para vocês, é um ministério que é mais um problema do que uma alegria, em que pese para eles ter os seus dinheirinhos, né? As possibilidades de desvio são menores, porque eles são mais treinados a dar notícias ruins que notícias boas. E mais uma vez a gente está vendo aí uma figura incompetente, uma figura com já diversos passados de escândalos, passados de mentira, incompetente como ministro, já que já deixou o governo outras vezes, e é isso que se resumiu o Brasil, né? Um governo de incompetentes, um governo de corruptos, um governo de ministros vinculados a escândalos, na sua imensa maioria, e o que todo mundo pede agora é que a gente tem que aceitar isso aí quieto, que a gente tem que conviver com todos esses bandidos. Meu pai não me ensinou a fazer isso na vida e nem minha mãe. É uma vergonha que a gente vive no Brasil e apenas mais um nome vinculado à corrupção, né, que eu trago aqui para vocês. Toda vez que vier um nome de algum ministro do Lula, coloca no Google o nome do cidadão e corrupção. Se não aparecer nada, coloca o nome do cidadão e escândalo ao lado, Aros. É importante ter essa memória. Agora, Kobayashi, a gente está vendo aí a questão do PDT, a indicação de um ministério para o PDT, a gente já viu a discussão envolvendo a Simone Tebet, que foi a pauta da semana envolvendo a distribuição de ministérios, a que abriu a semana era a Simone Tebet, para onde ela iria, o que ficaria ali com ela. Daí agora a gente tem o PDT, mas tem o PSD do Kassab também, o MDB, ou seja, são vários partidos ali, e a gente tem aquela lógica de que primeiro o Lula priorizou, ou o governo priorizou, os petistas mais próximos, contrariando, e a gente trouxe isso ontem e é bom reforçar agora, porque o fato de ficar
o PDT com um ministério que pouco interessa para ele, mostra que aqueles ministérios mais relevantes ficaram com os nomes mais próximos do governo. Foge a lógica, a regra daquilo que vinha sendo alardeado durante a campanha, né, Kobayashi? Com certeza, mas é um problema que era previsível, né, Aros? A gente vê que o candidato vencedor nas eleições, o Lula, ele prometeu muitos ministérios para muita gente e agora está com dificuldade de cumprir essas promessas. Foram muitos partidos que se aliançaram à campanha petista não pela democracia, não pela frente ampla, mas sim por cargos nesse novo governo que está agora se iniciando no próximo dia 1º. E chama muito a atenção que exatamente o PDT está ficando com a pasta da Previdência. E a gente precisa lembrar que exatamente o PDT foi quem suspendeu os seus parlamentares há alguns anos que votaram a favor da reforma da Previdência. Então a gente já tem aí um sinal muito grande de qual vai ser a política do Carlos Lupe, presidente do PDT, à frente dessa pasta. Ou seja, ele que é contra a reforma da Previdência, ele que suspendeu, expulsou, inclusive, alguns dos seus parlamentares. O que é muito ruim, porque a gente já passou por essa discussão e a grande parte da população já entende quais são os prejuízos que uma ausência de reforma na presidência causaria a toda a economia brasileira, né? Inclusive os parlamentares do próprio PDT, que é um partido historicamente aliado à esquerda. Então, muita gente sabe da necessidade que foi a reforma da Previdência há anos atrás. E agora está na mão do PDT. A gente não sabe se isso vai se confirmar ou não, mas uma coisa a gente pode ter certeza. Agora, os ministérios que estão ficando para as negociações são os ministérios de segundo, terceiro escalão. Vocês já bem disseram aqui que é um ministério que não dá boas notícias, é um ministério que vai ali de vez em quando estar na pauta e geralmente não com uma notícia muito boa, né? Então, pode ser que sim, caia na mão do PDT. Mas não surpreende se essa pasta for outra para o PDT que vem pleiteando, galgando uma participação maior no governo, como se tivesse sido determinante para a vitória do presidente Lula nas eleições, que não foi. O PDT não foi determinante, justamente porque o Ciro Gomes não abarcou, não abraçou, não entrou na campanha, não falou com todas as letras que indicava aos seus eleitores o voto no Lula. O PDT agora prega que foi importante, mas não foi tão importante assim não, Aros. Agora, né, pegando essa carona nesse raciocínio do Kobayashi, Vilela, o Ciro Gomes tentou, inclusive, quando o partido anunciou apoio, tentou se distanciar de alguma maneira, até para não se contradizer diante de tudo aquilo que tinha defendido durante o primeiro turno da eleição. Uma posição contrária à da Simone Tebet, que entrou de cabeça ali na campanha, carreatas e palanques e afins. E, claro, o PDT sempre teve historicamente essa proximidade. O próprio Conrado lembrou aqui a história do Lupe em governos anteriores do PT. Ou seja, a gente já podia imaginar que, de alguma maneira, se não houvesse a vitória do Ciro, o partido ia querer o seu quinhão ali no governo Lula, né? No eventual governo Lula, né? Sem dúvida, sem dúvida. Isso já era esperado, né? Era esperado também que Carlos Lupe fosse o nome indicado pelo partido para assumir essa função. Agora, chama muito a atenção esse aspecto que o Nelson comentou, que eu vejo que, na verdade, ele é o grande motivo, a grande justificativa para o PDT não querer a Previdência e sim algum outro ministério. Até porque a Previdência, ela tem uma estrutura capilarizada nos estados, ela tem, acho que se o seu partido quiser de alguma forma contemplar os seus companheiros, ele terá bastante estrutura com a Previdência. Eu não vejo essa questão. Eu vejo que um partido político que de fato quiser atuar para resolver ou para melhorar o grave problema da Previdência Social que a gente tem no Brasil, ele vai ter a pasta da Previdência como realmente uma grande oportunidade. Agora, Kobayashi foi muito feliz em fazer a seguinte leitura. O PDT
já colocou por diversas vezes, especialmente há cerca de 2, 3 anos, quando tivemos a votação da reforma da Previdência, que é contra qualquer tipo de reforma, sem apresentar uma proposta efetiva que venha em sentido oposto. Até porque é interessante destacar que, nas eleições de 2018, a proposta de Ciro Gomes, ela não era tão diferente da proposta que de fato foi aprovada. Então eu vejo que o PDT, ele de fato não quer encarar um Ministério da Previdência justamente para não se contradizer com relação à sua posição política intransigente e que por vezes não apresenta nada de novo. E talvez agora, assumindo o Ministério da Previdência, isso acabaria vindo à tona, acabaria ficando evidenciado. Então, eu vejo que, no final das contas, o PDT quer uma outra pasta onde ele possa continuar fazendo o seu discurso sem se comprometer com qualquer efetiva melhoria.